Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução, também casos de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 2017 em Corning, em Nova York. Michelle Noether conheceu Lloyd Noether quando ela era ainda uma adolescente. Eles estudavam na mesma escola e eles ainda eram muito jovens quando se casaram. A Michelle tinha 19 anos e o Lloyd apenas 20 anos. Após casados, eles continuaram estudando. O que é coisa rara, né? O Lloyd se formou em engenharia e a Michelle formou-se em letras, e ela até fez mestrado. Mas quando o casal teve a primeira filha, a Michelle decidiu não trabalhar mais e ficou em casa cuidando da filha. O casal veio a ter depois mais 2 crianças e teve 3 filhos no total. A filha do meio, que é parte significante nessa história, é Carrie. Ela, na época dos fatos, tinha 19 anos. Ela era muito inteligente e estava no penúltimo ano da universidade. Ela e as irmãs foram educadas em casa. Aqui nos Estados Unidos é muito comum. Alguns pais preferem não enviar os filhos na escola e educam as crianças em casa. Depois eles conseguem vão para uma universidade normal. Então, como a mãe era professora, então facilitou muito para que as filhas pudessem ser educadas em casa. E logo depois, quando se formadas, todas foram para a faculdade. O Lloyd era considerado controlador e excêntrico. Quando as filhas faziam balé, ele levava as filhas para o balé e ele era o único pai dentro da sala, arrumando os cabelos das filhas e assistindo. Ele era o único homem no meio de dezenas de mães. Quando perguntado por que a mãe das crianças não levava as crianças ao balé, ele disse que era dia de folga dela para cuidar de si próprio. E ele cuidava das filhas. Claro, ele ganhava muita atenção das mulheres, que falavam, nossa, que pai maravilhoso, que marido, hein? Que ele era. Ou seja, ele era um narcisista e vocês vão ver que não passava de um psicopata. Mesmo com as filhas, ele era considerado muito estrito. A casa era cheia de regras. Após uns anos, ele foi demitido do trabalho e ele arrumou trabalho em outra cidade chamada Princeton, que não era perto da residência dele. Então ele mudou-se para outra cidade e vinha para casa aos finais de semana. Mas o casamento já estava indo mal há um tempo. Então, em 2008, a Michelle decidiu pôr um fim ao casamento. A filha mais velha foi morar com o pai e a Michelle ficou com as outras 2 filhas, incluindo a Carrie. Mas a Carrie morava no campus da universidade, então basicamente a Michelle ficou com a filha menor de 14 anos morando na casa com ela. A Carrie vinha frequentemente para casa. E ela e a mãe brigavam demais, porque a Carrie não queria seguir as regras da casa. O pai sempre jogava as filhas contra a mãe, ao ponto que a filha mais velha não queria nem mais falar com a mãe, e sendo que elas antes nunca tiveram problemas. Quando as filhas cresceram, ela acabou sendo professora de inglês em uma universidade e ela trabalhava também em uma empresa. Ela também estava fortemente envolvida em trabalhos de caridade, ajudando pessoas sem teto, preparando comida, tudo esse tipo de coisa, sabe? Dia de ação de graças. Ela era uma pessoa que estava dando sempre muito para a comunidade. Era uma família que tinha vivido muito feliz antes da separação, mas depois da separação meio que cada um se distanciando um do outro, vamos dizer assim. Carrie era a filhinha do papai, a favorita dele. Então a Carrie e a Michelle não se davam bem. Em 2017, a Carrie ela começou a estudar em Rochester Institute of Technology. Em 28 de agosto de 2017, uma amiga da Michelle chegou na casa da Michelle para pegar a caçula de 14 anos e levá-la para o treino de natação. Ela tocou a campainha muitas vezes e a Michelle não abriu. Ela bateu na porta, não houve resposta. Ela olhou pelo vidro da janela e viu que a Michelle estava deitada de um jeito estranho no chão. Ela estava parada, sem se mover. Essa amiga chamou a polícia e a polícia encontrou a Michelle pendurada em um corrimão dentro da casa. Parecia que ela tinha feito isso, tirando a sua própria vida. Essa foi a impressão que deu no começo. No entanto, quando a Carrie soube do que aconteceu com a sua mãe, ela ligou para a polícia avisando que sua irmã mais nova estava com ela, em Rochester. Ela telefonou para a polícia e disse que os amigos ligaram para ela mais cedo e contaram sobre o ocorrido com a mãe. E disse que a irmã estava com ela, a irmã mais nova. Ela disse que esteve na casa
da mãe na noite anterior e a mãe dela, ela e a mãe se encontraram e ela resolveu levar a irmã dela para passar uns dias com ela. Muito estranho, né? Você mora na universidade, vai levar sua irmã de 14 anos. O policial perguntou se havia alguma ideia do que poderia ter acontecido. Ela disse, eu não sei, eu decidi ir para casa. Quando cheguei lá, minha mãe começou a enlouquecer, brigou comigo. E aí ela resolveu voltar lá para a universidade e resolveu levar a irmã dela. Ficou claro para a polícia que elas brigavam muito, a mãe e a Carrie. A família chamou a polícia várias vezes por causa do comportamento combativo da Carrie para com a mãe. A mãe da Michelle disse que o marido dela parecia ser um líder de seita religioso. Estava sempre psicologicamente abusando das filhas, da esposa, controlava, não achava que que a própria filha tinha tirado a vida dela. Ela disse que não, que de jeito nenhum. Ela disse que a filha dela estava brigando na justiça há anos e anos para continuar com a guarda das filhas, pelo menos da menor, de 14 anos. Só que o Lloyd precisava pagar $5.000 por mês, que dá quase uns R$20.000 por mês de pensão, que eu achei altíssimo esse valor, viu? Não é normal isso aqui nos Estados Unidos assim também, não. Tudo bem que ele era um engenheiro, mas essa quantia é considerada uma quantia alta. Ok, o que me leva a crer que talvez ele estivesse devendo parcelas de pensão alimentícia e por causa disso teria esse valor tão alto? Não sei. O Lloyd, depois de ouvir a notícia do falecimento da esposa, ele voou, para o norte do estado de Nova York para ficar com as filhas. Ele estava na Califórnia quando o corpo da Michelle foi encontrado. Ele tinha ido para uma entrevista de emprego e quando ele chegou, ele disse ao policial, bom, isso não é surpreendente, ela faria algo assim. Aí ele começou a dizer que antes deles casarem, ela já tinha feito planos para tirar a vida dela, que ela já tinha contado para as amigas dela no ensino médio que ela queria tirar a vida dela. E ele disse que então isso era uma coisa meio comum. O médico legista colocou no relatório que a Michelle tirou a própria vida. A mãe da Michelle e os familiares sabiam que essa não era a verdadeira história. Ela não deixou um bilhete, ela amava as filhas, ela não ia acabar com tudo. Ela não estava na justiça há anos brigando por uma coisa para desistir agora. De acordo com o Lloyd, a Michelle tinha alguns problemas emocionais e disse que houve uma ocasião em que a Michelle estava tendo um acesso de raiva, que ela abria a porta e gritava coisas, depois abria a porta e batia a porta do quarto, e ela fez isso tantas vezes que ela realmente quebrou o batente da porta ao fazer isso, que ela estava completamente fora de controle. Ninguém provou isso até hoje. O investigador principal, bem como os amigos da Michelle, achavam que tinha algo errado nessa história. Porque uma mãe que briga 5 anos na justiça para continuar com a custódia da filha de 14 anos iria tirar a vida dela naquela altura, já no finzinho do caso, depois de lutar tanto. Não fazia sentido. E a filha morava com ela. O investigador encontrou algumas inconsistências. Por exemplo, a Michelle tinha marcas de arranhões em seu rosto. E foi essa foto que fez o investigador pensar, algo não está certo aqui. A cama dela tinha sido empurrada para fora do lugar. E havia marcas na parede parecendo de sangue. Parecia que houve uma luta. Mas como se ela tirou a vida dela pendurando na escada? O que tem esse sangue na parede? O investigador começou a teorizar de que na casa da Michelle tudo estava encenado para parecer que ela tinha tirado a vida dela. Não havia sinal de entrada forçada, não havia nada roubado. Talvez isso tenha sido feito por alguém que ela conhecia. Acredita-se que a Michelle faleceu em algum momento bem cedo no domingo 27 de agosto. Então, um dia antes dela ser encontrada, provavelmente por volta da 1 da manhã daquele domingo, o Lloyd estava em Rochester e com a filha dele, Carrie, ajudando-a, segundo ele, a mudar-se para o Instituto de Tecnologia. Depois disso, ele disse que dormiu em um hotel em Rochester e depois ele voltou para Nova Jersey na manhã seguinte. A polícia verificou seu álibi. Verificou que os registros de celular não mostrou que ele saiu de Rochester para lugar nenhum naquela noite. A distância de uma cidade a outra eram de mais ou menos 90 minutos. Então, ele não estava falando a verdade. O telefone dele não mostrava que ele tinha ido para lugar nenhum.
A Carrie disse à polícia que ela foi provavelmente a última pessoa que viu a mãe dela viva, depois que ela saiu furiosa da casa, após terem discutido. O telefone da Carrie também mostrou que ela estava na casa há mais tempo do que ela disse. Ela disse que entrou, brigou e foi embora e levou a irmã. O telefone dela mostrou que ela ficou dentro da casa há muito tempo. A irmã mais nova também disse à polícia que ela não tinha visto nada. Ela estava dormindo no andar de baixo, mas ela ouviu gritos. Ela até disse que parecia alguém estava atacando a mãe dela. E antes que ela percebesse, a irmã dela, Carrie, entrou correndo e a arrastou para fora da casa no meio da noite. Não parecia aquela história que ela... levei minha irmã para passar uns dias comigo, né? A polícia pensou que a Carrie era muito pequena. Era improvável que ela fosse capaz de dominar a mãe, de 46 anos. Então, quem poderia ter ajudado? Eles pensaram que o ex-marido dela certamente poderia ter dominado a ex-mulher. Mas o registro do celular mostrou que ele não saiu do hotel. Sim, o celular dele não, né? Mas uma câmera de CCTV mostrou que ele saiu sim por volta das 10 horas da noite. O próximo passo, o que foi? Grampear o telefone do pai. Gente, foi demais. O investigador deu um telefonema para a Carrie e disse se ela poderia encontrar-se com ele para alguns esclarecimentos. E ela disse que sim. E ela disse, eu posso ir na segunda-feira. Ele falou, então tá, fica marcado assim. Assim que ela desligou, ela correu e telefonou para o pai dela e disse, abre aspas, acabei de falar com o investigador. Eu acabei de sair do telefone. Ele é do departamento da polícia de Coming e ele disse que gostaria de me encontrar face a face. Fecha aspas. E ele pediu à filha dele se ela poderia chorar um pouco no telefone para comover o investigador. E a polícia ouvindo tudo. Ele disse, se você puder chorar um pouco, e ele tipo ria, né? Beleza. E a polícia ouvindo tudo. I'd like you to not do that if you can avoid it. Tell him I'm sorry. I got a counseling appointment back in New Jersey tonight. I got to get to my counseling appointment. Tell him this has been really hard on you. Yeah. Could you cry? Cry and say I'm sorry. I have to go. God, it would be nice if it was just over. That would be the dream. Well, that's really all I got to suggest right now. Depois de ouvir os dois, durante meses de entrevistas, eles decidiram atuar e entrevistá-los separadamente, antes que tivessem a chance de esclarecerem a história ou combinarem a história. Nesse estágio, a polícia estava confiante de que o Lloyd foi o organizador de tudo. E ele deixou a Carrie na casa, em posse do que, para que as pessoas pensassem que ela foi lá, viu a mãe dela, tiveram uma discussão e ela foi embora. A mãe dela estava viva tal, e depois sei lá o que aconteceu, tirou a vida dela. Só que eles achavam, a polícia achava, que a Carrie tinha ajudado o pai. O investigador perguntou ao Lloyd se a Carrie seria capaz de ter tirado a vida da mãe dela. Ele disse que jamais. Os investigadores sabiam que a Carrie estava lá naquela noite para distrair a irmã mais nova e tirá-la da casa para que o pai pudesse fazer o que tinha ido fazer. A filha disse que ela e o pai estavam conversando e ele disse que ele não tinha, depois nos depoimentos dela, ela disse que o pai dela disse que ele não tinha como continuar pagando pensão alimentícia e que ele tinha pensado então tirar a vida dele. Mas ele também disse que ele tinha um plano B. Ele disse isso para a filha dele. O plano B? Tirar a vida da Michelle. E ele disse que ele não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava da ajuda da filha. Uma vez que a filha menor morava na casa com a mãe, alguém precisava distrair a menina. A Carrie disse que ela teve que escolher quem viveria. Isso mesmo. Quando ela foi presa, a polícia ouviu todos aqueles telefonemas dele, pedindo, pode chorar um pouquinho, tá. Parecia um louco. E a polícia, ok.
Só que a menina disse, meu pai disse, vou tirar a minha vida, não tenho como pagar isso, mas tem o plano B. E aí ela teve que decidir quem viveria. Como era manipulada pelo pai e não gostava muito da mãe, ela decidiu, vou ajudar meu pai, então vou tirar a vida da minha mãe. Carrie e Lord, no começo, se declararam inocentes. Aqui é comum você confessa e depois você diz ser inocente, tá? Ela confessou tudo, mas no julgamento ela se declarou inocente. No entanto, quando ela foi removida da influência do pai dela, ela mudou a história dela. E ela disse que ela iria testemunhar contra o pai dela. A Carrie foi acusada de homicídio culposo depois que o DNA dela foi encontrado em todos os lugares da casa. E ao depor, ela disse ao juiz, abre aspas, nós a arrastamos ao redor da escada e ele amarrou a corda na mãe, amarrou depois na porta do corrimão e ele a levantou. Que barbaridade fazer isso à frente da filha. Tudo bem que a filha é uma psicopata também, né? Eu acho que a filha é sociopata, não psicopata. Psicopata é ele. Ou seja, para dar a impressão que ela tinha tirado a própria vida. Eu assisti o depoimento dela e ela disse que o pai dela começou a dizer que eles estavam se afastando uns dos outros e que a vida deles era tão boa quando eles moravam todo mundo juntos. Ele meio que manipulou a moça, tipo, nós podemos os três voltarmos a morar aqui, né? Vocês 3 filhas e eu juntos, não sei o que, sem a sua mãe, blá, 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 blá. Eu não entendo como uma moça que faz universidade se deixa levar por uma coisa dessa. Enfim, em 4 de dezembro de 2018, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em seguida, ele fez uma declaração na corte para o juiz dizendo que ele entende que o que ele fez é errado e ele aceitava o seu destino. Agora, pasmem, a Carrie foi sentenciada apenas a 3 aninhos de prisão, né? E ela foi liberada em 2020. Eu não entendo. Tudo bem, ela foi uma testemunha. Eu não vou dizer testemunha-chave. Foi uma testemunha para poder testemunhar contra o pai. Mas existiam provas circunstanciais. Eu jamais aceitaria um acordo desse. Aqui nos Estados Unidos é muito comum você faz acordo com uma das pessoas para um incriminar o outro, aí diminui tua pena. Eu acho que a polícia tinha provas suficientes para provar que ele tinha feito isso, e eles não precisavam do depoimento da filha deles, eles tinham ligações telefônicas, o pai e a filha combinando o que ela deveria falar na hora que o policial ligasse, para que batessem as coisas que ele falava e ela falava, pedindo para a menina fingir chorar no telefone que estava sentida e tal, ou seja, estava claro. E eu tenho certeza que existiam outras provas lá dentro. Para que a polícia precisava fazer acordo com essa moça? A polícia não, a promotoria, né? Eu achei uma vergonha. Essa moça teria que ter sido condenada à prisão perpétua. Podia pegar liberdade condicional após uns 45 anos de prisão. Aí ok. Agora, liberarem a moça depois de 3 anos, sendo maior de idade, sendo que tem criança de 13 anos pegando prisão perpétua nos Estados Unidos porque tirou a vida de pai, ou de mãe, ou de irmão? Como? Não faz sentido isso, gente. Por isso que eu te falo, a lei nesse país ela é muito doida. Ela depende de cada estado. Porque não faz sentido. Tá, um menino de 13 anos tira a vida da mãe. Ele pega a prisão perpétua. Uma moça de 19 anos ajuda a arquitetar todo o plano com o pai. Está até no momento do ocorrido. Ela pega 3 anos? Não faz sentido. Não faz sentido. E muita gente ficou do lado da moça. Parentes, amigos, que ela foi manipulada. Gente, não, essa moça não foi manipulada. Você tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade, você está na universidade, você sabe o que você quer da sua vida, você já mora sozinha na universidade, não vem me dizer, eu tive que escolher quem viver. Não tinha que escolher coisa nenhuma quem viver. Tinha que ter corrido na mãe e na polícia e ter falado, meu pai quer tirar a vida da minha mãe porque ele não quer pagar $5.000 por mês de pensão. Mas como a menina vivia de briga com a mãe, não gostava muito da mãe, então ela achou, eliminando também fica fácil até para mim. Para mim, não passa de uma sociopata.
E esse é o caso de hoje, um caso breve, mas que me chamou muita atenção, me revoltou tremendamente, porque eu diria que 90% das sentenças dos Estados Unidos, eu sou orgulhosa das sentenças que são dadas aqui, mas essa sentença foi vergonhosa para a jovem. Eu gostaria de ouvir de vocês, vocês acham que ela foi uma jovem manipulada, que ela não tinha outra opção, que ela teve que escolher quem viver, ou vocês acham que ela deveria pegar uma pena maior? Deixa aqui a opinião de vocês e nos vemos em breve. Até mais.